Oi pessoal, hoje eu tô de volta para estar falando aqui para vocês sobre um tema muito frequente, que é a diferença entre a tristeza e a depressão. A tristeza é um fenômeno normal que faz parte da vida psíquica de todos nós. Então, se de repente eu perco meu emprego, termino um relacionamento ou meu cachorro morre, eu vou ficar triste. Isso é natural que eu sinta essa tristeza por um tempo. Já a depressão, ela é um estado patológico, ou seja, ela é uma doença, assim como diabetes ou hipertensão que aparece ao longo da vida da pessoa sem que a pessoa queira. A depressão é uma doença que assombra muitas pessoas nos dias atuais. Inclusive, estima-se que até 2020, o número de psiquiatras que nós temos não vai dar conta do número de pessoas que vão desenvolver depressão. 15 a 25% das pessoas vão desenvolver em algum momento de suas vidas depressão. A depressão ela acontece por uma disfunção no cérebro que controla o comportamento e as emoções. E por isso, então, nós temos um conjunto de sintomas que faz com que a gente caracterize uma pessoa com depressão. Tá, Maria Fernanda, mas sabendo disso, como eu faço para saber se o que eu tenho é tristeza ou é um quadro depressivo? A depressão, ela nunca vai vir sozinha, apenas com tristeza. Ela sempre está acompanhada de outros sintomas. Então, quando a pessoa está deprimida, além de ter tristeza a maior parte do tempo, a maior parte dos dias, ela também sente alteração no seu sono. Ela começa a dormir mais ou menos que o normal. Ou então ela fica com sono o dia inteiro, mas quando chega a noite, que é o horário dela descansar, ela fica acesa e passa a noite em claro. Além disso, a pessoa pode ter alteração no apetite. Ela começa a comer menos, ter um emagrecimento importante em um curto espaço de tempo, ou então começa a comer muito. Mesmo sem fome, ela precisa da necessidade de ter alguma coisa ali na boca para ela estar mastigando. A pessoa com depressão começa a ter um cansaço muito intenso e ele vem acompanhado, inclusive, de queixas físicas. Eu começo a ter dor de cabeça todo dia, começo a ter dor nas costas, já acordo com tensão muscular, preciso ter que tomar relaxante muscular, ou então começo a ter queimação depois que eu como. Junto com isso, pode ter uma diminuição no desejo sexual, pode ter um prejuízo no trabalho, a pessoa tem uma dificuldade em se concentrar. Às vezes, mandar um e-mail começa a ser a tarefa mais difícil do mundo. Ou então ela não começa a ter lapsos de memória e esquecer onde guardou tal coisa, ou o nome de certas palavras que ela quer se recordar. Junto com isso, tem uma diminuição na autoestima. Então a pessoa vai sair, às vezes prova 10 vezes a mesma roupa, nenhuma tá legal. Começa inclusive a evitar de se olhar no espelho, porque ela não fica feliz com a sua aparência. No emprego, ela começa a achar que o trabalho dos colegas está muito melhor do que o dela não está valendo nada. Então vem esse pensamento mais negativo, uma visão mais pessimista das coisas. Dentre todos esses sintomas, muitas vezes as pessoas pensam, poxa, mas para eu estar deprimido, eu tenho que estar triste, certo? Não necessariamente. Muitas vezes a depressão se manifesta na pessoa com uma baixa energia ou então com uma alta irritabilidade. A pessoa começa a ficar muito irritável e qualquer coisa começa a tirá-la do sério, muitas vezes explodindo, brigando com todo mundo. Eu espero que eu tenha ajudado um pouco vocês a entender como a depressão se manifesta, porque é muito importante que, se vocês sentirem que vocês têm sintomas depressivos, que vocês procurem uma ajuda médica, procurem um psiquiatra, porque a depressão, ela também tem diferentes graus. Ela começa leve, que se não tratada, ela pode evoluir para um quadro moderado e que, se não tratado, vai evoluir para um quadro grave, em que a pessoa pode querer se machucar ou tirar a própria vida. Muitas vezes, nos casos graves, nós precisamos de tratamento em regime de internação. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem mais dúvidas, coloquem aqui no nosso canal e semana que vem nós vamos estar de volta aí com outro tema para vocês.